Boa noite, irmãos da IBFé, meus queridos da IBFé Leste, da nossa congregação e também da nossa igreja e também outros irmãos, amigos que podem estar acessando agora esse vídeo. Eu estou gravando novamente o sermão, acabei de pregar por 40 minutos, estou até um pouco sem voz, mas eu vou pregar de novo porque deu uma falha grave na conexão e os irmãos perderam praticamente 80% do sermão. Mas para mim não é dificuldade nenhuma gravar de novo isso. Até porque eu gosto de pregar, então não vou deixar ninguém sem alimento essa noite. Então, vamos lá. Novamente, agora sem ser ao vivo, mas espero que, apesar de todas essas dificuldades, Deus possa falar ao seu coração através da palavra dele. Então vamos lá, vamos orar primeiro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, eu te peço que, Senhor, o Senhor me abençoe novamente, para que, Senhor, dessa vez dê tudo certo. Que meus irmãos possam ter um entendimento claro da Tua palavra, Senhor, e possam ser, ó Pai, transformados por ela, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, abençoe esse momento, abençoe essa gravação, e que o Senhor me use apesar de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Vamos lá, João capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas, agora, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que sejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo.
Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém? O tema dessa noite é: fique em casa. Jesus orou por você. Fique em casa. Jesus orou por você. Neste momento de quarentena, de reclusão social, de afastamento social, de paralisação até mesmo econômica, nós precisamos ficar em casa para nos proteger desse mal que tem circulado pelos ares, que é o coronavírus. Então, muitos sentimentos estão batendo a porta do nosso coração. Muitos. Sentimentos dos mais ruins possíveis, como pânico, desespero, ansiedade, dor, aflição, desesperança. Uma ansiedade no sentido de uma expectativa quanto ao futuro que nos gera dor no nosso coração. Nós não sabemos o que nos acometerá. Mas fique em casa, Jesus orou por você. O que nós acabamos de ler é a oração sacerdotal de Jesus Cristo, a conhecida oração sacerdotal de Cristo, onde ele ora pela nossa igreja. Ele ora pela sua igreja. Então, nós precisamos entender que nós somos igreja e fomos gerados como igreja nessa oração. Eu aprendi com um dos meus pastores, o Glauber Ferreira, os pastores que eu já tive e que ainda eu considero como meu pastor, que a oração está no DNA da igreja. A oração está no DNA da igreja. Perceba que ali toda a nossa união, todo o plano que Deus tem para nós de amarmos uns aos outros, de vivermos unidos em Cristo Jesus, de vivermos guardados em Cristo, de estarmos protegidos e sermos separados do mundo. Perceba que tudo isso está, todas as características da igreja de ser um povo santo, um povo separado do mundo e que vive em comunhão plena uns com os outros e com Cristo, está nessa oração. Então, eu e você somos resposta da oração de Cristo. Jesus orou por nós. Jesus orou por cada um que faz parte da sua igreja. Não somente da IBFé, mas da igreja espalhada pelo mundo todo. Nós estamos aqui crendo e buscando a Deus e vivendo em amor uns com os outros, porque Jesus orou por nós. É tão gostoso ser resposta de oração de alguém, né? Mas nós somos resposta de oração de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Cristo, que é Deus eterno. Então ele orou por nós. Isso já nos deveria trazer paz, tranquilidade, esperança. E antes de irmos às lições desse texto, perceba que o texto começa com um comentário de João, né? Tendo Jesus falado estas coisas. Então o que são essas coisas? Essas coisas são todas as lições que Jesus começa a ensinar para eles a partir da sua humilhação. Então, o que eu acredito ser o começo destas coisas, aqui do versículo 1, começa no capítulo 13, onde Jesus ele começa a sua exaltação, sim, mas por meio da humilhação. Onde ele começa, então, a se humilhar, a mostrar que no reino de Deus as coisas são diferentes do mundo. Que no mundo, aquele que é o primeiro é aquele que exerce domínio e poder sobre as pessoas. É aquele que tem autoridade sobre as pessoas, mas não tem uma postura exatamente de servidão. Mas Jesus mostra que o primeiro no reino dos céus é aquele que se humilha pelo próximo. O primeiro no reino dos céus é aquele que lava os pés. E aqui no capítulo 13, na famosa cerimônia de lava-pés dos discípulos, Jesus ele exerce a função que era a função dos escravos mais simples que tinham dentro de uma casa naquela época. Que era lavar os pés. As pessoas não tinham tênis, elas não tinham um sapato coberto, elas tinham os pés, por mais que elas usassem sandálias, os pés eles eram muito sujos da poeira, do clima árido, deserto daquela região da Palestina. Então, dificilmente alguém não tinha um pé muito sujo naquela época. E Jesus vai, então, e
e realiza essa cerimônia e mostra para eles a postura de um líder no reino de Deus. De que um líder no reino de Deus tem que ser aquele que se humilha, tem que ser aquele que faz aquilo que ninguém quer fazer. É aquele que serve as pessoas. Ele passa aqui uma lição de humildade, que a liderança no reino de Deus deve ser uma liderança que é humilde. Essa é a primeira destas coisas que João está falando aqui no versículo 1 do capítulo 17. E logo em seguida que ele nos passa essa lição da cerimônia de lava-pés, ele indica o traidor. Nós conhecemos aqui então a respeito de Judas, né? E da atitude de Judas de vender o próprio Cristo, de ser um traidor, né? Cumprindo então a profecia, mostrando a diferença do comportamento de Judas, que é um comportamento ímpio, e o comportamento que a igreja deve ter, o comportamento que um filho de Deus deve ter. Passa então no versículos no 13, do versículo 31 ao 35, o novo mandamento, que na verdade é uma síntese da lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Resume toda a lei, né? E fala que nós seremos conhecidos por amarmos as pessoas com o mesmo amor que Cristo ama os seus filhos. Ou seja, um amor sacrificial, um amor que olha primeiro para o outro e não olha primeiro para si mesmo. É um amor sacrificial. Não são atitudes boas que fazemos para o próximo porque dá, porque sobra. Mas nós tiramos de nós mesmos para dar. É um amor sacrificial. É um amor que nos limita em toda a nossa capacidade, nos cerceia em benefício do outro. É um amor que gera um custo na nossa vida. Esse é o amor de Cristo pelos seus, e ele diz que nós seremos conhecidos porque nós nos amamos desta mesma maneira. Nos amamos dessa mesma maneira. E depois, logo em seguida, no versículo 36 do capítulo 13, nós vemos a negação de Pedro. A negação de Pedro, onde Pedro então se precipita dizendo todas aquelas coisas, né? De que ele vai dar a própria vida por Cristo, mas ele nega, ele falha. Aqui mostrando o líder da igreja, aquele que deveria ser o primeiro a ser fiel a Cristo nesse momento em que ele estava sendo preso e perseguido. Mas Jesus fala, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aqui já mostrando como seria a nossa incapacidade. E mesmo assim, logo após essa indicação da falha de Pedro, Jesus faz esse lindo discurso de consolo no capítulo 14, onde ele diz esse versículo tão bonito e tão conhecido: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Porque Pedro estava falhando na sua fé. Pedro estava falhando na sua confiança a respeito de quem Cristo é. Mas aqui ele mostra: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Jesus então encoraja os discípulos a permanecerem crendo mesmo em meio a toda essa tribulação, porque aqui começaria uma perseguição a Cristo, e não somente a Cristo, mas também aos seus discípulos. Então aqui Jesus fornece a Pedro, aos discípulos e também a nós, como igreja, uma esperança escatológica, ou seja, que nós podemos confiar em Cristo e crer nele, porque um dia Deus virá e restaurará todas as coisas. Acabará com todo o sofrimento. Ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu estou indo para o Pai, mas eu voltarei para vos levar comigo. Ou seja, nós temos uma esperança que está projetada não para esse tempo presente, mas para aquilo que ainda virá. A restauração de todas as coisas. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está aqui nesta terra. Está no mundo perfeito que há de vir, onde Deus irá restaurar todas as coisas. Novos céus e nova terra. Jesus promete então um Consolador, o Espírito Santo, porque ele estava indo para o Pai e os discípulos estavam temerosos de estarem sozinhos agora, porque eles se sentiam seguros, afinal de contas, o Filho de Deus estava ali fisicamente com eles. E agora ele está indo embora, o que será de nós?
Mas Jesus promete, Jesus mostra que é necessário que nesse plano de redenção era necessário que Jesus Cristo se encarnasse, viesse, mas também morresse e ressuscitasse, para então haver a inauguração da nova aliança que promete uma plenitude de Espírito, que é o ministério do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo não tivesse agido nos crentes no Antigo Testamento e até aqui, mas a partir daqui seria diferente. Haveria houve uma promessa da nova aliança, numa plenitude de Espírito. Então ele promete o Espírito Santo Consolador, que iria consolar a igreja, iria encorajar a igreja. E no capítulo 15, nós somos exortados a vivermos então em Cristo, enxertados na videira. Porque nós não fomos salvos simplesmente para mudar o nosso status de não salvo para um salvo, mas nós fomos salvos para dar frutos e glorificar a Deus através da nossa vida, e para isso nós precisamos permanecer em Cristo, vivendo uma vida no Espírito. Então a menção do Consolador no capítulo 16 é mais uma vez então desenvolvida, mostrando o ministério do Espírito no tocante a ele convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e nos confortar e nos encorajar a vivermos fiéis em momentos de aflição. Porque o sofrimento é uma coisa que já é presente antes mesmo do nascimento da igreja. Mas Jesus promete aqui que o Espírito Santo viria para que nós não estivéssemos sozinhos em todos esses momentos de luta. E Jesus faz então o seu discurso de despedida, deixando claro para os discípulos que ele estaria indo, aqui no versículo 25 do capítulo 16 até o 33. Deixa claro que ele tinha uma missão temporária aqui, ele precisava ir embora. Mas no versículo 33, antes dessa oração sacerdotal, tem um versículo muito bonito que os irmãos precisam decorar para estar se lembrando nesse momento de luta. De que essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, porque no mundo vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, começa a oração sacerdotal. Tendo Jesus falado estas coisas, tudo isso que eu acabei de falar, prometido toda essa presença de Deus na nossa vida por meio do Espírito Santo, toda essa garantia e toda essa ética do reino, de um amor sacrificial, de uma liderança que baseada na humildade, uma liderança diaconal, uma liderança que serve, a postura do coração do crente no reino de Deus. Tendo dito todas essas coisas, Jesus intercede então por nós. E ele intercede por nós de uma maneira a deixar bem claro, e essa é a ideia central desse sermão, que os irmãos precisam entender, é que nós podemos nos manter em paz e confiantes, pois Jesus orou pela sua igreja. Essa oração garante a nossa preservação. Essa oração é onde nós nascemos e nos mantemos vivos eternamente. É na oração de sacerdotal de Jesus Cristo onde nós temos então as promessas de perseverança, de preservação das nossas vidas. Então nós podemos nos manter em paz e confiantes, pois Jesus orou pela sua igreja. E de que maneira Jesus orou por nós? Para que nós possamos ter paz e confiança nesse momento. Então nós vamos agora aos detalhes dessa oração. No versículo de 1 a 3, nós vemos que Jesus orou por nós, sendo soberano sobre tudo e nos dando vida eterna. Aquele que orou por nós não é qualquer um. Aquele que orou por nós é Deus sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. O Evangelho de João é conhecido por ter uma cristologia alta. O que isso significa? Que palavra difícil, Vinícius. Explicarei para os irmãos. Cristologia é a doutrina de Cristo.
São todas as informações que nós temos a respeito de Jesus Cristo, todas as verdades a respeito de Jesus Cristo. E o Evangelho de João tem uma cristologia alta, porque ele traz de uma maneira efusiva toda a glória e todo o poder de Cristo sobre todas as coisas. A começar pelos seus milagres. Ele já começa no capítulo 1 falando que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mostrando a sua glória, toda a glória como unigênito do Pai. Então nós temos essa cristologia alta, onde é mostrado como Jesus é glorioso. Então é esse que orou por nós. Não foi aquele sacerdócio temporário lá do Antigo Testamento, onde nós tínhamos sacerdotes que eram pessoas pecadoras, normais, como qualquer outra, que embora separados, sim, para o serviço, eles tinham que se purificar e realizar várias cerimônias, né? E tinham que se adentrar ali ao Santo dos Santos e interceder em favor do povo. Mas não. Quem está fazendo o sacerdócio aqui é Jesus, que é Deus eterno. Jesus Cristo é Deus e é este que ora por nós. Então Jesus orou por nós sendo soberano sobre tudo e nos dando vida eterna. O relacionamento de glória entre o Pai e o Filho nos concede vida eterna. Nós temos vida eterna em Cristo Jesus, pois conhecemos a Deus por meio de Cristo. Então perceba que a vida eterna aos filhos de Deus é algo que flui desse relacionamento glorioso de união entre o Pai e o Filho. Isso não é motivo para que nós possamos ficar em paz nesse momento de dificuldade? Olha quem orou por nós. É gostoso receber a oração das pessoas. É gostoso ser resposta de oração das pessoas. É muito bom ter, nós vermos na nossa vida a resposta de oração de outras pessoas. Mas quem orou por nós aqui foi o próprio Deus. Deus eterno. Jesus Cristo. Filho do Deus vivo. E o segundo ponto. Jesus orou por nós, sendo consumado o plano de redenção. Aqui ele mostra nessa oração como ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. A glorificação completa de Jesus em sua primeira vinda viria em sua morte e ressurreição. Aqui ele já está falando como algo completo, né? Mas ainda não aconteceu, ainda estava por vir a sua morte e a sua ressurreição. E aquele que viveu, morreu e ressuscitou por nós é Deus eterno. Não foi qualquer salvação. Foi uma salvação feita por alguém eterno. Por alguém de extremo valor. E aqueles que são eleitos por Deus são aqueles que creem verdadeiramente em Cristo e em sua obra redentora. Ou seja, essas pessoas que são abençoadas por essa oração não é o mundo todo. Nós veremos isso mais adiante, mas aqui ele já nos dá um insight, dizendo que é identificado como um filho de Deus, como sendo de Deus, como sendo aquele que Deus dá para o filho, aquele que crê. Você crê em Cristo? Se você crê em Cristo, você está incluído nesta oração. Você está incluído nesta oração. E o terceiro ponto, que é o ponto principal. Jesus orou por nós, pois não somos do mundo, nós somos de Deus. Jesus orou por nós, pois não somos do mundo, nós somos de Deus. O sacerdócio de Cristo é dedicado ao que são seus. Perceba como ele afunila isso no versículo 9 ao 13, esse ponto, né? Mas perceba no versículo 9, é por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Perceba a posição privilegiada onde nós estamos. Onde, sim, na graça comum do Senhor, Deus preserva toda a carne, né? Todas as vidas, mas a igreja Deus olha de uma maneira especial. Os membros da igreja Deus ama de uma maneira especial. Há um sacerdócio dedicado, exclusivo, definido. É o que aqui na teologia nós chamamos também de uma expiação limitada. Por quê? Porque ela é aplicada somente à igreja. A igreja é abençoada pela obra redentora de Cristo Jesus. O mundo até se beneficia dessa obra redentora, porque é uma bênção para o mundo ter a igreja nele. É um lugar de refúgio. Mas o mundo todo não será salvo. Nós não devemos ser universalistas, porque não é isso que a Bíblia ensina.
Nós cremos que é salvo todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que professa Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Então, para que você esteja sendo abençoado por essa oração de Cristo, você precisa estar unido a Cristo pela fé. Nós pertencemos àquele que é dono de todas as coisas. Mais uma vez, ele fala que ele é dono de tudo, né? Versículo 10, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus quem está falando aqui, que mais uma vez ele demonstra sua soberania. Perceba mais uma vez, não é qualquer um que orou por nós. Não é qualquer um. Por não sermos deste mundo, nós devemos agir sempre em união, pois foi esse o pedido que Cristo fez ao Pai. Perceba que agora no centro dessa oração está o quê? O desejo de Cristo para que nós sejamos unidos. O desejo de Cristo para que nós sejamos unidos. Para que nós vivamos de uma maneira unida. E ele já vai mostrando isso lá no capítulo 4, onde ele tem aquele diálogo com a mulher samaritana. E os samaritanos eram pessoas que não se davam com os judeus, o judeu muito menos com o samaritano. Então a obra redentora de Cristo é algo que une judeus e gentios, todos os povos, mostrando que não deve haver nenhum tipo de divisão dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Efésios 2, na teologia de Paulo a gente aprende, Efésios 2, que Deus une judeus e gentios como um só homem, um só corpo. Mostrando que não deve haver união. Se não deve haver união, desunião étnica na igreja, nenhum outro tipo de desunião deve acontecer. Nós todos temos que ser um. Esse é o centro dessa oração. E quem não é de Cristo é deste mundo e se perderá. Aqui ele fala também a respeito do filho da perdição, no versículo 12, né? Para que se cumprisse a Escritura. E a Escritura aqui é Salmo 41:9, que fala a respeito de Judas, né? Agora nós tendo um senso pleno da Escritura, nós podemos ver agora, através de toda a história da redenção, que aquele salmo estava falando a respeito de alguém próximo de Cristo, amigo de Cristo, né? Judas, que estava ali com a mão na bolsa, é aquele que trai a Jesus Cristo, mostrando a diferença do crente e do descrente, do ímpio e do salvo. Enquanto o mundo trai a Cristo, enquanto o mundo rejeita Cristo, enquanto o mundo escarnece de Cristo, enquanto o mundo entrega a Cristo para ser morto, a igreja de Cristo crê em Cristo, confia em Cristo e obedece às palavras de Cristo. Então quem não é de Cristo vai se perder, mas quem é de Cristo vai perseverar. A perseverança na fé em Cristo é a prova de que pertencemos a Deus. A prova de que nós não somos como o filho da perdição é a nossa perseverança nas palavras de Cristo. Também aprendemos nesse terceiro ponto que Jesus Cristo é fonte de alegria, pois embora ele não esteja conosco fisicamente, o seu Espírito está. Seu Espírito está. Aqui no versículo 17 ele fala, no versículo 13, desculpa. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eles tenham uma alegria completa. Jesus estava indo, mas ele deixaria o seu Espírito conosco, habitando dentro dos nossos corações, para que nós pudéssemos ser felizes em Cristo Jesus. O Salmo 16 diz, né, que na tua presença há plenitude de alegria, à tua destra delícias perpetuamente. Então nós fomos criados para sermos felizes, sim. Mas essa felicidade nós só encontramos em Cristo Jesus e obedecendo a palavra dele. Quarto ponto. Jesus orou por nós, por isso somos santificados. O mundo odeia Cristo e odeia os crentes. A gente vê isso do 14 ao 17, né? O mundo odeia Cristo e odeia os crentes, pois não compactuamos com seus princípios mundanos. É por isso que o mundo te odeia. Se você tem uma vida plena na sociedade, trabalhando, vivendo, negociando, vivendo como um cidadão comum, e todo mundo gosta de você,
ninguém se incomoda com as suas atitudes de piedade, não é isso que é pretendido na vida cristã, principalmente no Novo Testamento. Porque se nós não compactamos com os princípios do mundo, com a ética do mundo, nós vivemos os princípios do reino, isso gera ira e indignação no mundo. Porque o mundo odeia Jesus Cristo. Como que o mundo pode odiar Jesus Cristo e pode te amar ao mesmo tempo? Isso é impossível. Como que o mundo odeia Jesus e ama um filho de Jesus? Alguma coisa está errada. Mas há uma grande diferença entre o mundo te odiar porque você é piedoso e o mundo te odiar porque você é um hipócrita ou porque você é chato, você é uma pessoa deselegante, né? Então você tem que avaliar que se o ódio que o mundo tem por você deve ser por conta da sua postura de piedade e de devoção a Cristo. Mesmo não sendo deste mundo, nós permaneceremos aqui, sendo protegidos por Cristo e seguindo suas palavras. Então aqui Jesus Cristo deixa bem claro de que os filhos de Deus estarão nesse mundo. Ele roga para que não que Deus nos tire do mundo, mas que Deus nos preserve de todo o mal que há no mundo. Para que a gente siga amando, como diz o reverendo Heber Campos Jr., amando a Deus no mundo. Vivendo neste mundo, mas não vivendo conforme o mundo. Vivendo como filhos de Deus no mundo. A palavra de Deus é o que nos santifica. Ela nos faz viver por Cristo neste mundo, mas não sendo como o mundo é. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Quinto ponto. Jesus orou por nós, para que vivêssemos unidos, demonstrando o amor de Deus ao mundo. Nós vemos esse quinto ponto do 18 ao 23. Enquanto estivermos no mundo, seremos santificados. Ou seja, santificados no sentido de separados da impureza do mundo. Porque nós já vimos que não tem como. Nós estaremos aqui. Até que venhamos a morrer, nós estaremos neste mundo. Aqui Jesus não está ensinando que a gente deve se isolar do mundo. A gente deve viver diferente do mundo no mundo. Enquanto estivermos aqui, precisamos amar a Deus no mundo. Precisamos ter uma vida separada, no sentido de termos uma vida dedicada ao Senhor e não aos nossos próprios prazeres. Não seguir o sucesso que o mundo ensina, mas seguir o caminho de Deus. Aqui também ele fala, né, que muitas pessoas seriam agregadas. No versículo 20, né? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então pessoas têm sido agregadas à igreja. Ele ora por essas pessoas. Porque ali já tinham pessoas salvas, mas Jesus sabia muito bem que muitas pessoas seriam salvas ainda até a sua segunda vida. Nesse intervalo de tempo, nesse período da história da igreja, muitas pessoas foram salvas e até que ele venha, muitas pessoas ainda serão salvas. E essas pessoas que vão sendo agregadas, elas precisam encontrar uma igreja unida. Por isso que essa união está sempre aqui encharcado de união essa oração. Porque as pessoas que vão chegando precisam encontrar uma igreja unida e uma igreja santificada, a fim de que elas possam agora, uma vez que foram salvas, e terem um ambiente, uma comunidade onde elas possam se desenvolver espiritualmente, desenvolver a salvação delas, crescerem em caráter, crescerem em santidade. Elas precisam ter contato com pessoas que também estão unidas em Cristo e buscando esse crescimento. Todos como corpo de Cristo. Todos. Então, emprestando a estrutura da fase do nosso querido pastor John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando vivemos em união uns com os outros. Deus é glorificado quando vivemos em união uns com os outros em Cristo. Então Deus orou pela nossa união. Então é necessário que nós nos mantenhamos unidos, mesmo que nesse período de quarentena, de isolamento social, nós vamos usar as tecnologias para nos mantermos unidos, procurando saber o que o outro precisa. Enquanto o mundo vai estar sendo egoísta e pensando cada um no seu próprio umbigo, nós vamos pensar uns nos outros. Nós vamos amar sacrificialmente.
Nós vamos nos abster de benefícios que estão na nossa mão para beneficiar aquele que não tem. Nós não sabemos o que está por vir, meus irmãos. Nós não fazemos ideia do que está por vir. Pode ser algo brando, pode ser algo muito ruim, mas pode ser algo terrível. E se cada um pensar só no seu, cada um vai morrer sozinho. Mas nós poderemos nos manter vivos e perseverantes se estivermos unidos, amando-nos uns aos outros. Mostrarmos a diferença do comportamento em relação a como o mundo se comporta. Enquanto o mundo está cada um pensando no seu próprio umbigo, nós estamos preocupados com o próximo. Cuidando cada um da sua casa, sim, mas também buscando saber o que a outra casa precisa, o que o outro irmão precisa. Então Deus é glorificado em nós quando nós vivemos em união uns com os outros. E o sexto e último ponto. Jesus orou por nós para que estivéssemos junto a Ele. Perceba que essa oração é uma oração que nos traz para perto de Cristo, que nos traz dentro do próprio Cristo e dentro dessa união que o Pai tem com Cristo. Deus nos chama a compartilhar dessa união gloriosa do Pai com Cristo. Nós já podemos ver de maneira inaugurada. O que significa isso, de maneira inaugurada? Parcial inicialmente, essa glória. Nós já conseguimos desfrutar de uma maneira inaugurada essa vida eterna que nós ganhamos, que nós conquistamos. Que Cristo conquistou para nós, né? Melhor dizendo. Mas um dia nós veremos a glória de Cristo de uma maneira completa. E essa é a prova do amor eterno do Pai pelo Filho. Esse amor eterno do Pai pelo Filho é algo que resulta nessa vida eterna que nós recebemos, onde Cristo nos permite ver a sua glória. Em meio a todo esse caos, nós podemos ver a glória de Cristo. Nós podemos desfrutar da glória de Cristo. Nós podemos desde já desfrutar desta vida eterna. Onde por mais que as nossas costas estejam doendo devido aos açoites das aflições deste mundo, nós manteremos os nossos olhos fixos na glória de Cristo. E estaremos alegres por estarmos pertencendo a Cristo e sermos objeto do amor de Cristo. Isso não nos é motivo de alegria, de paz, de consolo, de regozijo em meio a toda essa dor e da dor que ainda virá. Nós somos privilegiados por Deus por termos recebido a Cristo por meio da fé. Mais uma vez, eu lembro os irmãos de que isso é um privilégio. Não é para todos. Nós estamos escondidos em Cristo, guardados em Cristo, protegidos por Cristo. E no versículo 26 ele diz que ainda há muito a conhecer, né? Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Perceba que ainda há muito a se conhecer sobre Deus e nós vamos aprender sobre Ele na medida em que amamos uns aos outros com o amor de Cristo. Ainda há muito a conhecer sobre Jesus. E nós conheceremos na medida que nós conhecermos por meio da Tua Palavra e praticarmos esse amor sacrificial. O quanto nós amamos e conhecemos a Deus é demonstrado nas nossas atitudes de amor para com o próximo. Concluindo, nós podemos nos manter em paz e confiantes, pois Jesus orou pela sua igreja. Olha os detalhes dessa oração. E ainda haveria muito mais. Eu já me estendi bastante aqui. Já estou há quase 40 minutos pregando e eu não esgotei as riquezas dessa oração. Daria para fazer diversos sermões sobre cada detalhe de cada petição sacerdotal de Cristo feita ao Pai nessa oração. Mas eu acredito que, embora as minhas limitações, eu tenha conseguido trazer a informação correta da palavra no sentido a gerar dentro do coração de vocês esperança em meio a essa quarentena. Paz em meio a essa aflição. Nós podemos nos manter em paz e confiantes porque Jesus orou por sua igreja.
E sabe o que é melhor? Ele orou e ora por nós. Ele intercede por nós. É um sacerdócio que não se interrompe. Que não se interrompe. Nós estamos sempre guardados em Cristo. E ainda na teologia de Paulo a gente aprende em Romanos 8 que quando nós oramos ao Pai, nós não sabemos como orar, não usamos as palavras corretas, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Perceba o cuidado de Deus. Deus sabe tanto da nossa incapacidade. Deus sabe tanto que, assim como Pedro, negaríamos 3 vezes. Quem dera fosse só 3 vezes. Mas não se turbe o vosso coração. Permaneça na videira, porque Cristo orou por você. Nós somos resposta da oração de Jesus. Nós podemos nos manter em paz e confiantes, pois Jesus orou pela sua igreja. E que mais lições, agora concluindo, as lições que nós aprendemos. Jesus orou pela sua igreja para que esta fosse preservada e nutrida em todos os aspectos de sua existência. Perceba como contempla todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Se algum governo falhar, se este governo falhar nas suas atitudes, nós vemos aí muitas críticas ao governo, eu não queria me adentrar a elas aqui. Mas esse governo não é perfeito. Nenhum governo nesse mundo vai ser perfeito. Nenhum. Com certeza esse governo vai falhar em relação às medidas que têm sido tomadas. Seja o governo federal, seja o governo estadual, seja os governos municipais. Alguém vai errar. E esses erros irão nos atingir de alguma maneira. Mas nós aprendemos nessa oração que Cristo governa todas as coisas. Ele mostra no início e no fim de que Ele tem todas as coisas, de que Ele, Jesus Cristo, esse que orou por nós, é Deus soberano. A soberania de Cristo sobre todas as coisas. Então esse aspecto político da nossa vida, ele está resguardado, está garantido pela mão poderosa de Deus. Acima de qualquer coisa, somos governados por Cristo. Cristo é o Rei das nações. Também dentro dos aspectos espirituais, né? Nós aprendemos nessa oração sobre a eternidade da nossa vida. Nós não sabemos o que está por vir, irmãos. E o que está nos assombrando aí é nada mais, nada menos do que a própria morte. A própria morte. Porque por mais que a letalidade seja quase, em sua maioria, né, nos idosos, crianças também morreram, jovens também morreram. Esse vírus pode matar qualquer tipo de pessoa. Embora ele esteja matando mais idosos, ninguém está garantido de que irá pegar esse vírus e não irá morrer. Mas o que é a morte para nós? O máximo que a morte pode nos fazer é nos servir como uma passagem para a eternidade. Então, meu querido, não tema a morte. O fato de estarmos em aliança com Deus por meio de Cristo nos garante de que as aflições que nós experimentamos nessa terra são a disciplina e não a ira de Deus. Porque o amor lança fora o medo. E o medo do quê? O medo do juízo. A igreja não recebe juízo de Deus. A igreja recebe disciplina, porque Deus ama a sua igreja. Mas o juízo vem sobre aquele que não crê. Porque todo o juízo que era para recair sobre a mim e sobre você, e sobre toda a igreja, caiu sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jesus Cristo naquela cruz, ele recebeu a ira de Deus em lugar da sua igreja. Então, Deus, ele nos disciplina, mas ele não irá demonstrar a sua ira contra nós. Então, todas as aflições desse mundo que podem nos acertar, nós não devemos encarar como um juízo de Deus, mas sim como uma disciplina, porque Deus nos ama. O plano de Deus é que nos mantenhamos crendo e unidos em Cristo neste mundo. Nesse momento de crise, é a chance que nós temos de mostrar para o mundo a diferença daquele que crê e daquele que não crê. Nós devemos mostrar a diferença daquele que crê e daquele que não crê. Por estarmos em Cristo, nós devemos e conseguiremos manifestar o seu amor no mundo no momento dessa crise.
Nós precisamos nos manter unidos, irmãos. E lançar mão dessa tecnologia que está aí para nos mantermos em união, ligando um para o outro, sabendo que o outro precisa, se colocando uma disposição até mesmo de se arriscar pelo outro, aqueles que podem, é claro. Nós não podemos agora ficar olhando só para nós mesmos, mas devemos buscar preservar o próximo. Se todo mundo se ajudar. E perceba como a tecnologia é uma ferramenta boa nessa hora, né? Mas muitos têm falado aí, desde que as redes sociais vieram, o WhatsApp veio, de que, nossa, a tecnologia afasta as pessoas. A tecnologia faz com que você fique longe de quem está perto e próximo de quem está longe. A tecnologia é isso, a tecnologia é aquilo, porque desde o Éden a gente gosta de terceirizar a culpa. Porque agora a tecnologia é a ferramenta que nos ajuda na nossa união. Mostrando que o problema não era a tecnologia, o problema é o nosso coração. O problema não é a tecnologia, o problema é o mau uso que se faz dela. Porque agora ela está sendo bem usada, né? Facebook sendo usado para transmissão de cultos, para relacionamento dos pastores com as ovelhas, das ovelhas umas com as outras. O YouTube, ao invés de ser uma ferramenta para a gente perder tempo, é uma ferramenta onde a gente acessa conteúdo doutrinário, conteúdo pastoral, conteúdo teológico para nos edificar. Como que a tecnologia que antes era tão ruim, agora ela é boa? Porque ela sempre foi boa, meus irmãos. É a graça comum de Deus. O problema é o nosso coração, que a gente usava para se entreter, para perder tempo, para se afastar dos outros. Mas agora a gente tem usado ela para o bem. Então fica a experiência, fica a dica. O problema não são as coisas, não vamos ficar terceirizando a nossa culpa. Colocando a culpa do nosso pecado nas coisas. A culpa é sempre nossa. Outra coisa que nós aprendemos, que nós estamos seguros, pois nós estamos em Cristo. Nós estamos nada mais, nada menos que em Cristo. E diante de tudo isso que essa oração nos revela, nós podemos agir com toda a prudência necessária neste momento. Nós precisamos ser obedientes às instruções que os profissionais, que os técnicos, que as pessoas que entendem de saúde nos passam. Precisamos ser obedientes. Aqui na rua da minha casa tem uma igreja que está se reunindo. Cheio de gente lá. Com certeza com uma péssima teologia envolvida. Alegando até mesmo que isso é uma perseguição religiosa. Não é perseguição religiosa nada. Tem gente morrendo. Milhares de pessoas já morreram. Esse vírus mata. E a gente precisa agora se abster dessa bênção que é de estarmos todos juntos. Para que essa curva venha a diminuir, a gente consiga estabilizar essa situação, para que a gente volte à nossa vida normal o mais rápido possível. Então, por estarmos seguros em Cristo, é que a gente deve sim ser obediente e prudente. Porque quem está em Cristo é sábio. A sabedoria é algo que vem da piedade. Piedade é a qualidade daquele que ama a Deus. Então, alguém que ama a Deus é alguém que é inteligente. É alguém que é obediente. É alguém que não é tolo. Todavia, nós não precisamos ser como o mundo no sentido de vivermos em pânico sem esperança. Porque, embora nós tenhamos todas essas informações que nós temos aí do governo, dos profissionais da saúde pública, nós temos uma informação suprema que é a palavra de Deus, que nos enche de paz e que nos enche de esperança, para que a gente possa passar por essa quarentena, por esse período de reclusão social, de uma maneira que agrade a Deus. Não cabe na vida do crente, tendo Cristo orado por nós e tendo consumado o seu plano de redenção, que nós venhamos a viver em pânico e sem esperança. Porque a nossa paz e a nossa esperança não estão nas circunstâncias, estão em Jesus Cristo e na sua obra redentora. Esta oração que Jesus fez não nos promete que nada de ruim nos acontecerá. Em nenhum momento Jesus fala assim, Pai,
nada vai acontecer com eles. Deus, Pai, faça com que eles não venham a sofrer nenhum tiquinho de nada nesse mundo, para que eles escapem ilesos das aflições desse mundo. Não. Mas essa oração, ela nos promete com toda certeza que, independente de qualquer situação, Cristo estará conosco, cuidando de nós e nos amando e nos fazendo amar. Nos amando e nos fazendo amar. Esse Espírito que cuida de nós é o Espírito que nutre a nossa alma e nos dá as virtudes que precisamos na vida cristã para vivermos de uma maneira que agrade a Deus. Cristo está conosco. Então, meus irmãos, fique em casa. Jesus orou por você. Fique em casa, Jesus orou por você. Nós somos resposta de oração de Deus. E mais uma vez lembrando a ideia central. Nós podemos nos manter em paz e confiantes, pois Jesus orou pela sua igreja. Jesus orou por nós. Que Deus nos abençoe. Nós podemos ter a certeza de que Ele continuará nos preservando, continuará cuidando da sua igreja. Olha essa oração, olha os detalhes dessa oração. Todos os aspectos da nossa vida estão assegurados, seguros na pessoa e na obra de Cristo. Porque Cristo é tudo o que nós precisamos. Porque Jesus Cristo é o nosso Deus. Amém? Vamos orar para encerrar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai. Senhor, eu peço a Ti que por mais que não haja a interação, Senhor, numa pregação ao vivo, por mais que não haja, Senhor, toda aquela situação peculiar, ó Pai, de um sermão público, ó Pai, seja apenas uma gravação. Ó Pai, eu creio que o Teu Santo Espírito é soberano sobre todas essas barreiras e que o Teu Santo Espírito pode aplicar cada palavra dita aqui aos corações de todos aqueles que estão assistindo, para que sejam edificados pela Tua Palavra, santificados pela Tua Palavra e possam, ó Pai, ter, ó Pai, o conhecimento, Senhor, e as virtudes necessárias, o poder dado pelo Teu Santo Espírito, Senhor, necessários para esse momento de luta e de aflição. Em nome de Jesus, Pai, abençoe todos os meus irmãos que estão assistindo esse sermão, para que eles sejam, Senhor, abençoados, Senhor, para que eles sejam, Senhor, amadurecidos na Tua Palavra e possam passar por esse período de quarentena de uma maneira que agrade ao Senhor. Essa é a minha oração, Pai Santo, Pai justo, Pai querido. Eu oro pela minha igreja, eu oro pela minha vida e pela vida da minha igreja e por todos aqueles que são seus, e oro também pelo mundo, para que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, deste momento que estamos passando. Mas mais do que tudo, Pai, que nós possamos, ó Pai, sermos obedientes a Ti e mostrarmos ao mundo a diferença, Senhor, que é a presença do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Que o mundo veja a Tua glória através da maneira como a Tua igreja passa por toda essa aflição. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe.